Minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal, nosso segundo vídeo. O primeiro foi um sucesso, vamos pro segundo vídeo. O primeiro vídeo eu falei sobre beleza, não sei se vocês viram lá, se não viram, voltam lá para vocês poderem ver. Tá muito bacana, várias dicas de beleza do nosso dia a dia, de cuidados pessoais. E hoje vamos trazer um assunto bem legal, tá? Um assunto que interessa muito a você, minha amiga. Beleza versus mãe, trabalho, casa, família, multi coisas que temos que fazer, né? Esse é um assunto muito legal porque, assim, a mulher, ela tem necessidade de estar sempre ali atenta, cuidando de tudo e de todos. Mas quando chega na sua vez, como é que a gente faz? Então, olha, eu me chamo Renata Reis, tá? Se você tá nesse vídeo é porque você se interessa por esse assunto de beleza, família, autocuidado, autoestima. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Desde já eu peço que você possa se inscrever, ativar o sininho também e deixar pra mim os seus comentários, tá bom? E assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É um assunto muito bacana porque, assim, eu tô casada há 21 anos, uma experiência minha, tá? Casada há 21 anos, eu tenho 5 filhos, 5 lindos filhos. Mas você pode imaginar, né, como foi a minha trajetória até hoje, como mãe, como empreendedora, como esposa e como mulher, né? Porque a gente não tem só assuntos, né? Nós somos multis, né? A mulher, ela costuma dizer que ela é multi todas as coisas, né? Ela consegue ser mãe, ela consegue ser empreendedora, ela consegue ser esposa, ela consegue ser filha, ela consegue ser amiga, ela consegue ser uma guerreira, né, no trabalho, ela consegue ser uma boa advogada, uma boa médica, ela consegue ser uma boa dona de casa. Então a mulher, ela tem esse poder, né, que só a mulher tem, consegue fazer 1000 coisas em um único momento, de uma única só vez, em um único dia. Mas a verdade é que é difícil, é muito difícil, né? E quando se trata de nós temos essa dificuldade em nos colocarmos em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo. Eu casei muito nova, né? Casei com meus 20 anos de idade, tive meus 5 filhos, mas sim, em outro vídeo eu falo melhor, né? Da minha família e tal. Mas eu quero falar pra vocês, a minha trajetória como mãe, de lá pra cá, não foi fácil. Porque assim, eu tive que abrir mão de muitas coisas pra mim, né? Como eu também acredito que você teve que abrir mão pra cuidar da sua casa, pra cuidar dos seus filhos, pra cuidar da sua família. Não é fácil. E quando a gente fala desse tema beleza, em se cuidar, eu sei que muitas mulheres, ela tende a pensar, nossa, mas eu não tenho tempo pra mim. Como é que eu faço isso? Se eu estou sempre ocupada com os afazeres da casa, se eu estou sempre ocupada com o trabalho, se eu trabalho muito, eu trabalho de manhã, eu trabalho até a tarde, se eu estou sempre ocupada com os estudos, né? Então é complicado, é muito difícil. A gente sabe disso. E assim, tem mulheres ainda que é mais difícil ainda porque são mães solos, né? São pessoas que não têm, assim, ajuda de uma outra pessoa para poder estar ali ajudando, não tem uma rede de apoio. E aí se torna muito mais difícil, né? Porque como tirar tempo para si? Como se cuidar? E quando eu falo se cuidar, não é só da beleza em si. Não é só cuidar do cabelo, né? Tirar tempo para fazer um cabelo, fazer uma unha. Não é só fazer uma maquiagem, ir na academia. Eu falo se cuidar em tudo, né? Tanto no nosso físico, como também no nosso espiritual, como também no nosso interior, né? Porque nós somos pessoas e precisamos também ter um tempo para nós, né? Então esse é um tema muito bacana de se falar. E assim, deixa eu contar para vocês uma experiência minha. Durante muitos anos eu me deixei de lado para estar cuidando dos meus filhos, né? Para estar ali auxiliando eles, para estar ali apoiando, levando para a escola, né? Eu nunca consegui assim trabalhar fora direto, porque eu tinha essa dificuldade, deixá-los com alguém, né? Essa dificuldade em eu não confiar em outras pessoas, né? Então, assim, eu tinha essa questão, né? Ah, vou deixar com quem, né? Será que vai ser bem tratado? Será que vai ser bem cuidado? E ao mesmo tempo também eu via, não dá para me pagar alguém para poder ficar com eles e trabalhar, porque assim, era difícil, né? Como é que você vai, né, deixar 3, no caso era 3, né? Depois eu ter minha quarta filha, mas eram, no caso, os 3 maiorzinhos. E aí eu pensava, não compensa, porque eu vou ter que trabalhar para poder pagar alguém para ficar com eles. Então não compensava. Então isso foi uma coisa que eu deixei de lado, a questão do trabalho. Aí depois sim, eu vim ter a minha... me despertei para vendas, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora eu quero falar sobre o tempo mesmo de mãe. Então assim, eu tive essa dificuldade para estar ali com eles. E certamente eu também não conseguia estar me cuidando, né? Porque assim, eu não trabalhava fora.
Então, por não trabalhar fora, havia a questão também do dinheiro, né? Como é que você não trabalha, né? Você, né, depende do seu esposo, do seu marido, somente ele trabalha. Como é que você vai ficar tirando dinheiro para poder se cuidar? Já fica um pouco difícil por aí, né? Já tem essa questão um pouco. Claro que hoje as coisas estão mais modernas. A mãe hoje em dia pode estar trabalhando online, pelo telefone, né? Mas antigamente, na minha época, bota aí, uns 17 anos atrás, as coisas eram mais difíceis, não era tão, né, não era tão mais fácil do que hoje. Então a gente tinha mais essa dificuldade. Então eu tinha essa dificuldade da questão do dinheiro em si e também do tempo, né? Eu estava sempre muito ocupada com a casa, sempre muito ocupada com os afazeres da casa. Já acordava aqui de manhã, tinha que levar na escola, né? Todos eram pequenininhos, então eu não tinha, assim, hoje eu tenho, né? Eu tenho meu pequenininho, mas tenho meu filho mais velho que me ajuda. Naquela época eu não tinha, eu tinha que levar eles pra escola sozinha. Aí meu esposo tinha que trabalhar e eu tinha que me dividir porque eu tinha que fazer o almoço, fazer a comida, limpar a casa, cuidar da casa. Então, assim, era uma guerra tremenda, né? Quando eu tinha que tirar tempo pra mim, para minhas coisas, né? Que eu também tinha uma vida, né? Uma outra vida, assim, coisas que eu fazia, assim, pra Deus, né? Que eu queria também estar presente, que eu sou cristã, então, assim, eu tenho um ministério também, né? Então eu tinha outras coisas que eu queria estar ali me dedicando para Deus. Então era uma guerra, era uma guerra. E aí eles foram crescendo e a gente pensa que vai melhorar, né? Eles estão crescendo, mas minha amiga, melhora um pouco, tá? Um pouco melhora, porque eles passam a ser mais independentes, passam a comer sozinhos, passam tomar banho sozinho, mas o trabalho continua o mesmo, tá? Você continua lavando muita roupa, continua fazendo almoço, janta, você continua ali na escola, presente. Então, assim, a gente acha que tem essa ilusão, né, que vai melhorar, mas continua o mesmo trabalho, do mesmo jeito. E aí, pessoal, eu queria ter tempo para poder me cuidar, então eu vivia muito frustrada com relação a isso, porque não adianta, nós que somos mulheres, nós temos o poder de estar sempre nos auto-sabotando. Como? Nos comparando com outras mulheres. Você tá ali no ambiente e você olha para uma mulher que ela tá bem cuidada, tá bem arrumada, maquiada, com a unha feita, né? Tá ali tranquila, tá ali zen. E você acaba olhando pra você, porque você se vê com as unhas, às vezes, né, esmalte descascando, sem poder estar cochilando, você se vê um pouco descabelada, sem poder estar ali cuidando do cabelo, e você se vê cansada, porque você não tem tempo, principalmente quando a criança é pequenininha, quando a criança é da mama, quando a criança é de colo, você não tem tempo para se cuidar, você não tem quem deixar, você se vê cheio de olheira, porque você não consegue dormir, não consegue descansar, você tá ali, mas você tá pensando no feijão que tem que cozinhar, na casa que tem que arrumar, em fazer o sol nascer para você poder lavar a roupa, você tá pensando que você tem que chegar em casa, cuidar dos meninos, dar banho, então assim, não é fácil. Então a gente começa a se comparar com outras mulheres, né? Porque ela tá bonita. Mas às vezes a nossa realidade não é igual à realidade daquela mulher. Às vezes a nossa é diferente. Então, como se adaptar à nossa realidade? Como trazer para nossa vida, para nossa vivência, o nosso dia a dia, coisas que podem nos ajudar, né? Então, o que eu parei? Eu comecei a pensar, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que tirar tempo para mim. Então, primeiro eu comecei a cuidar do meu interior. Como comecei a cuidar do meu interior? Eu comecei a tirar tempo para descansar, coisa que eu não conseguia fazer. Eu tinha muitas coisas para fazer dentro de casa, muitas coisas. O dia parecia que tinha poucas horas para mim. Porém, eu comecei a entender que eu tinha que tirar um tempinho para poder sentar, ver uma televisão, né? Relaxar um pouquinho, botar as pernas pro alto um pouquinho, sabe? Aquele momento que a gente precisa, sabe, se isolar de tudo e ficar no nosso canto ali quietinha ali, fazendo uma higiene ali, descansar, tirar um cochilo. Coisas que muitas mulheres não fazem. Depois eu entendi que eu precisava, ainda que eu não conseguisse estar sempre fazendo a minha unha, mas pelo menos 2 vezes por mês tá ali cuidando da minha unha. Até hoje eu faço isso. 2 vezes por mês eu cuido da minha unha, né? Vou na manicure. Não outra semana, uma semana sim, uma semana não. Tô ali cuidando. Depois eu entendi que eu, como uma representante da beleza, né? Uma vendedora de cosméticos, eu tinha que estar sempre cheirosa, sempre perfumada, tá sempre ali exalando um bom cheiro, né? Cuidar também da minha saúde também. Eu entendi que eu precisava trazer esse amor próprio para mim. E que para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa, do meu marido, da minha família, eu precisava estar bem.
Então, assim, primeiro de tudo, não adianta eu querer dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tô bem, se eu tô triste, se eu tô estressada, se eu tô cansada, como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar daqueles que eu amo, se eu tô assim? Então, primeiro de tudo, minha amiga, tira um tempo pra você, sabe? Senta lá no sofá, bota o pezinho pro alto e fala: o que eu preciso pra minha vida? Faz uma listinha, a sua listinha, as suas metas. Não, eu preciso descansar. Eu preciso todo dia à tarde tirar um tempo pra me descansar. O que eu preciso pra minha vida? Eu preciso me cuidar mais, né? Como eu falei no outro vídeo, são cuidados de beleza, assim, essenciais, como você acordar de manhã, passar um perfumezinho, né? Fazer um skincare, coisas assim básicas. Não vou repetir novamente nesse vídeo, mas assim, cuidados também com a tua saúde, né? Como é que tá a minha saúde? Vou fazer mamografia, vou fazer meu preventivo, né? Vou caminhar, vou entrar numa academia, vou tirar um tempinho pra mim quando botar a criança na escola. Vou cuidar de mim, porque se você estiver bem, você vai fazer todos que estarem à tua volta estarem bem. Então hoje essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Se priorize, né? Porque nós, por sermos mulheres, a gente tem aquela mentalidade: não, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer isso, ai, corre, corre, corre. Se priorize, pare e pense. Você é uma pessoa, você é um ser humano, você não é uma máquina. Se você parar, como você vai cuidar daqueles que você ama? Então, se priorize. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua estética, cuide do seu visual, né? Cuide do seu bem-estar emocional e espiritual, físico. Cuide sim, é importante estarmos bem conosco, é importante estarmos bem resolvidas. Se cuide, mulher, se ame, né? Tem um versículo bíblico que fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Na palavra de Deus. E assim, eu penso, eu amo tanto o meu próximo. Quem são esses meus próximos também? São os meus filhos? É o meu marido? É a minha família? É a minha mãe? É meu pai? Eu amo tanto eles, eu amo eles como a mim. Mas será que eu estou me amando da maneira correta? Será que eu estou me priorizando? Então, assim, amar o próximo, sim. Dedicar amor, carinho, cuidar, sim. Mas também tirar tempo para você, se cuidar, se priorizar um pouco. Sabe? Resgatar a essência da mulher que é em você. Aquela essência que uma vez foi perdida, ou que talvez nunca foi achada. Então você encontra ela nesse momento. Comece a se cuidar, comece a se amar. Se olha no espelho e fala assim: eu me amo. Eu me priorizo porque eu sou importante pra mim. E começa a se cuidar. E acima de tudo, você é importante pra Deus, né? Você é importante pra Deus. Então começa a se priorizar, começa a se cuidar, tira um tempo pra descansar. Seu bebê dormiu, tem bebezinho em casa, sei que é difícil quando a gente tem bebezinho, mas ele dormiu, deite do ladinho dele, vai tirar um cochilinho também. Para aquele desespero, ai, dormiu, então agora. Porque eu era assim, né? Eles dormiam, agora tem que fazer acontecer. Gente, a gente morre, a verdade é uma só. E fica tudo pra ir, inclusive todos pra ir também. Então essa é a realidade. Então se você não se cuidar da tua saúde, se você não cuidar do teu bem-estar, da tua autoestima, quem vai cuidar por você? Há coisas que só nós podemos fazer por nós. E se cuidar é uma delas. É um ato de amor por você. Então se ame, tá? Ame seu próximo, ame sua casa, mas se ame. Dedique um tempo pra você. Tá bom? Espero que essa mensagem entre no seu coração. Mais uma vez eu vou pedir pra você deixar o like, se inscreverem no canal, tá bom? E, por favor, deixe comentários. Qual tipo de vídeo que você quer ver aqui? Eu sou nova aqui no YouTube, né? Eu tenho já a conta já tem muito tempo, mas agora que comecei a postar vídeo. Que tipo de assunto que você quer que eu fale? Qual tipo de vídeo que você quer ver? O que você gostou? Se você se cuida, como você gosta de se cuidar, você consegue tirar tempo pra você, você consegue se cuidar ou você não tá se cuidando, você precisa resgatar isso. Deixa pra mim, eu vou ler todos os comentários, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte beijo, um forte abraço, tá? Sinta-se todas abraçadas, com muito carinho, com muito amor e fique com Deus, tá bom? Um beijo.